Amados ouvintes, hoje vamos ler a palavra em Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A palavra aqui o Senhor está falando sobre dois alicerces. Um é sobre a rocha e o outro sobre a areia. O primeiro nós sabemos que é forte. A rocha nós sabemos que é firme, é algo firme. A areia nós sabemos que é algo frágil, algo sem segurança, que não irá nos trazer segurança. E essa palavra também é uma palavra de reflexão. Onde é que nós estamos edificando a nossa casa? Essa palavra aqui não fala de casa material, está falando de casa espiritual. Onde é que nós estamos se segurando? Onde é que nós estamos confiando? O Senhor aqui está falando, está dando duas comparações. Primeiro, ele está comparando aquela pessoa que escuta suas palavras e as pratica. Ele está comparando a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A segunda comparação, ele faz comparação sobre aquela pessoa que escuta as suas palavras e não as pratica. Ele compara com um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. A palavra do Senhor, ele faz efeito na vida do homem quando ele ouve e pratica. E quando isso acontece, nós vemos a diferença. A expressão ouvir que o Senhor usa é que ele, independente do homem obedecer ou não, a sua palavra não irá mudar. A questão do falar é de Deus. A questão do praticar é do homem. O homem é que vai decidir entre obedecer ou não, entre praticar ou não. Quando o Senhor vem falar conosco, agora a questão é praticar ou não praticar. Jesus diz que prudente é aquele que edifica sua casa sobre a rocha. Se nós formos buscar entender o que é prudente, uma pessoa prudente é uma pessoa cautelosa, cuidadosa, que se prepara, que ela já está se preparando para que, se algo acontecer, ela já está ali. Praticar a palavra faz com que o homem evite o perigo. Mateus 16, versículo 18, o Senhor diz: sobre esta pedra, sobre essa rocha, edificarei a minha igreja. Então a rocha é Jesus. Edificarmos a nossa casa sobre a rocha é a edificação espiritual que o Espírito Santo faz em nossas vidas, na vida do servo do Senhor. E tudo aquilo que vem para destruir aquela casa, para combater aquela casa, não irá conseguir derrubar aquela casa, porque aquela casa está firme. Aquela casa está segura. E Jesus, ele também fala daquela pessoa que, ao invés de edificar a sua casa sobre a rocha, edificou a sua casa sobre a areia. E ele chama aquela pessoa de insensato. Uma pessoa insensata é uma pessoa sem sabedoria, uma pessoa sem entendimento. E uma pessoa negligente, às vezes, é uma pessoa que sabe o que é certo, mas prefere não fazer, não faz o certo, prefere não fazer. E se nós formos mais
a fundo sobre o significado da areia, a areia, na verdade, ela é fragmento da rocha. Se nós formos observar os grãozinhos da areia, ela é fragmento da rocha, de uma rocha. A palavra do Senhor ela é tão maravilhosa, que se nós formos mais profundo, nós vamos compreender, nós vamos observar tantas coisas maravilhosas, nós vamos compreender tantas coisas. Às vezes nós lemos uma palavra uma vez, nós compreendemos algo. Quando nós lemos aquela mesma palavra outra vez, nós compreendemos outra coisa. Nós compreendemos mais profundo ainda. Se os grãozinhos de areia são os fragmentos de uma rocha, é como se aquela pessoa que está edificando sua casa sobre a areia estivesse edificando sua casa em uma parte da rocha e não sobre a rocha toda. É como nós pegar um versículo e desprezar os outros. Viver alguns versículos, algumas partes da palavra e não querer obedecer o resto. É como aquele crente que quer obedecer algumas coisas da Bíblia, que a Bíblia pede para ele obedecer, mas tem outras que ele não quer deixar para trás, não quer deixar de viver, não quer obedecer e prefere desprezar aquela parte, aqueles versículos. Eu sou assim mesmo e pronto. Aparentemente é uma construção até mais fácil, mas infelizmente essa construção sobre a areia, ela não irá resistir. Tudo que vir contra aquela casa que está firmada sobre a areia, irá conseguir derrubar essa casa. Irá conseguir destruir essa casa. A palavra aqui está falando sobre aquele que ouve e pratica. E não aquele que fala, mas sim daquele que ouve e pratica. E do que ouve e não pratica. Aquele que ouve e não pratica é o que está firmado sobre a areia. Frágil, qualquer coisa, qualquer tempestade vem, derruba ele volta para trás, ele se desespera. Ele não tem alicerce firme na palavra do Senhor, porque ele não consegue, ele não confia, ele não quer confiar na palavra da vida eterna. Então qualquer vento, qualquer tempestade que vir, ele vai duvidar, ele vai voltar para trás, ele vai achar que é forte demais, porque a sua casa espiritual está muito sensível, está muito frágil, porque ele fez sua escolha. Ele, em vez de escolher edificar sua casa sobre a rocha, ele escolheu a areia, que é a mais fácil. É difícil firmar para construir uma casa sobre a rocha, mas sobre a areia é bem facilidade. Se nós formos pegar um alicerce, cavar uma areia, ela é muito fácil, não é? Muito fácil de cavar, de edificar. Mas ali nós sabemos que não está firme. Se nós formos fazer o teste, aquela casa não vai estar firme. Onde é que nossa casa está firmada? Onde é que sua casa está firmada? É sobre a areia? É sobre a rocha? Onde é que você tem escolhido firmar sua casa? Edificar a sua casa? Qual é a sua escolha? Infelizmente, a gente está vivendo um tempo, a gente vê muitos pregadores, homens, que muitas das vezes foram exemplo, são exemplo, pregadores da palavra de Deus, que de repente a gente fica sem entender, sem compreender o que aconteceu com aquele servo. Ele voltou atrás, está no mundo aí, praticando o que ele pregava contra. A gente sabe que o homem é fraco, que ele é falho, ele pode cair. Mas tem coisas que acontecem por conta da escolha do ser humano. Onde ele escolheu firmar a sua casa. Pessoas que até pregam bonito, mas não têm firmeza no que eles falam. Quando é para viver aquilo que eles pregam de verdade, eles não vivem. Eles preferem voltar para trás. Eles pegam alguns versículos, vivem algumas partes da palavra do Senhor, mas outras eles isolam. Eles desprezam. Eles até pregam para os outros, mas para eles viver, eles não vivem. Então está cheio de pessoas que está acontecendo isso.
Pessoas que nos surpreendem, que a gente pensa como pode aquela pessoa, não compreende, não conheço mais aquela pessoa. Até trouxe estudo para mim, pregou a palavra, trouxe estudo bíblico para mim, mas hoje aquilo que pregava, que me aconselhava, aquela pessoa não está vivendo aquilo. O que aconteceu com a sua mente, que mudou a sua mente tão de repente. Infelizmente, essas pessoas muitas vezes são pessoas que escolheram firmar sua casa sobre a areia. Escolher a forma mais fácil. No livro de João, capítulo 14, versículo 15, Jesus disse: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Obediência é a expressão de amor que temos por Deus. Mas obediência não é apenas seguir regras. É uma atitude, é um ato de amor por Deus. É uma atitude de coração de reconhecer que Deus, Ele é soberano. É reconhecer a autoridade de Deus, a autoridade do nosso Criador. Quando nós temos a atitude de obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, é como se nós estivéssemos dizendo para Ele que nós confiamos em sua sabedoria, em seus caminhos, aquilo que Ele tem reservado para nós. Nós confiamos, nós cremos, nós aceitamos, nós queremos viver aquilo que Ele tem preparado para nós. É como se nós estivéssemos reconhecendo que nós sabemos, que nós reconhecemos que Ele tem o melhor, que Ele sabe o que é o melhor para cada um de nós. Quando nós escolhemos Jesus ser a nossa rocha, nós podemos confiar que nós estamos seguros. As tempestades, as lutas dessa vida que vêm contra nós, não irá nos derrubar, não irá nos destruir, não irá nos fazer cair, voltar atrás. E mesmo que nós se sentimos fracos, falhos, Jesus sendo a nossa rocha, nós vamos estar firmes, nosso alicerce vai estar firme. Ele é quem vai nos dar o sustento, Ele é quem vai nos dar força, Ele é quem vai nos sustentar nos momentos de dificuldade. Aquele que escolhe confiar, crer, obedecer na palavra do Senhor, ele pode ter certeza que Deus, com sua infinita bondade, Ele vai segurar o servo dele na dificuldade. Ele vai guiar, Ele vai ajudar. Pode passar a luta que for, a tempestade que for, a dificuldade que for, Ele vai estar ali. Falando sobre tempestade, falando sobre ventos, agora me veio à mente sobre o que Jesus diz, sobre o que Ele fala para os seus discípulos. No livro de Marcos, capítulo 4, versículo 37 até o 39, quando os seus discípulos eles estão sobre uma tempestade no mar, e os discípulos começam a temer. Eles ficam apavorados com medo daquela tempestade toda, e Jesus chega e diz: por que vocês estão com tanto medo? E os discípulos eles ficam impressionados e eles perguntam uns aos outros: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ali foi apenas um exemplo que Jesus usou para nos fazer compreender que não há tempestade nenhuma maior do que Ele, do que o poder dele. Aquele que vive sua palavra, que lhe obedece, mesmo com suas fraquezas, mesmo se sentindo fraco, escolhe Ele como rocha, pode ficar tranquilo, pode descansar, que Ele é aquele que manda, até no vento, até no mar. Nós sabemos que aquela pessoa que vai construir algo, o construidor, a primeira coisa que ele deve se preocupar é com a base. Se a base não for boa, todo o resto da construção vai estar em risco. O que escolhe o alicerce firme, o que escolhe a rocha para ser seu alicerce, é uma pessoa prudente, é uma pessoa cautelosa, é uma pessoa prevenida, é aquela pessoa que segue a verdade, que escolhe a verdade, que anda na verdade, que anda firme na palavra do Senhor.
É aquela pessoa que escolhe andar correto no meio da sociedade. É aquela pessoa que escolhe ser diferente, ter um bom caráter em meio a uma sociedade, muitas das vezes corrompida, cheia de mentiras, de enganos, mas essa pessoa escolhe andar na verdade, andar firme na palavra do Senhor. Escolhe Jesus como a sua rocha. E Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Aquela pessoa que escolhe seu alicerce sobre algo tão fraco e fácil como a areia, é uma pessoa insensata, é uma pessoa louca. Aquela pessoa que quer levar vantagem em tudo. Quer levar vantagem em tudo, não importa o preço. Se achar necessário mentir, vai mentir. Vai mentir sem o menor temor, sem se importar se vai prejudicar alguém. Porque essa pessoa quer levar vantagem, quer andar no caminho fácil. É aquela pessoa que até ouve, não é por falta de ouvir, não é por falta de escutar a palavra de Deus, mas é porque ela escolhe não obedecer. Aquela pessoa que pode andar onde for, na igreja que for, ela não vai nem querer nem saber, ela entra numa igreja, sai com mau testemunho, não tem um bom testemunho, onde ela passa, as pessoas já conhecem como um falso crente, um caloteiro, um mentiroso. E essa pessoa não está nem aí para o seu testemunho, ela quer viver no engano, ela obedece alguns versículos e pronto, eu escolhi a areia e pronto. Uma pessoa que, no final, infelizmente, a tragédia vai ser 100%. Aquela casa construída na areia, quando vir as tempestades, ela vai ser destruída. Mas quem escolhe edificar a sua casa sobre a rocha, pode escolher o caminho mais difícil, o caminho mais estreito, o caminho com mais dificuldade. Pode passar até por mais dificuldade, pode até passar por mais sofrimento, mas aquela pessoa está segura. Aquela pessoa tem a proteção, ela tem o cuidado do grandioso Deus, do seu grandioso Criador. E no final, valerá a pena. Valerá a pena construir sua casa sobre a rocha. No final, essa pessoa irá cantar, irá se alegrar, irá entrar nos portões celestiais e irá ouvir Jesus Cristo, Filho de Deus, dizendo: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.